Saudações, amigos que nos acompanham pelo canal Extrasensorial. Estamos aqui reunidos com uma grande amiga minha que está abrindo um espaço terapêutico para trabalhar com pessoas que sofreram abuso. Abuso de todas as maneiras, aí ela vai explicar direitinho para a gente. Então, fique conosco porque nós estamos com vocês. Bruninha, roda a abertura aí para a gente. Tá vendo, amigos? Como eu havia dito, estou aqui na presença de uma grande amiga minha, Eliana Ruiz. Tudo bem, Eli? Tudo jóia, Marcelo. E você? Tudo bem. A Eli está brindando aqui nossa primeira entrevista dessa retomada, né? Da nossa terceira temporada, podemos dizer assim, de entrevistas. Olha que honra! Eu tô abrindo, então, essa nova temporada. Exatamente, Eli. Você é a primeira aqui com a gente e não podia ser diferente, né? Nós estamos gravando no espaço da Eli, que ela vai contar pra gente que espaço é esse e quais são os novos trabalhos que ela está desenvolvendo. Conta aí, Eli, pra gente. Como é que tá funcionando essa sua nova vida? Em primeiro lugar, sucesso aí na nova temporada do seu programa, né? Venha muitos frutos a partir desse. Exato, para todos nós. Eli. Sucesso para nós, né? Então, o espaço, como você mesmo disse, ele está recém-inaugurado e com ótimas propostas, com muito amor, com muito carinho. Eu estou preparando para receber todas as pessoas, né, que quiserem participar. O espaço, o nome também foi recém-criado. Né? Tá fresquinho esse nome, né? Saída do forno. Saída do forno. Será Centro de Referência ao Abuso. Que tipo de abuso, Eli? Conta pra gente. A gente sabe que é uma psicóloga, né? Você é pedagoga e já atuou nessa área dentro da psicologia com abuso. Comenta melhor para mim, para os nossos amigos, para que a gente possa entender a amplitude desse seu trabalho. Ótimo. Quando a gente fala em abuso, automaticamente já vem abuso sexual na nossa cabeça. Sim. Né? Porque é o que mais se escuta falar, é o que aparece mais nas mídias, tudo. Mas o abuso, ele é bem complexo. Existem várias formas de abuso. Ora nós somos abusados, ora nós também temos atitudes abusivas, né? O abuso, ele significa excesso. Tudo que é excesso é abuso. Sim. E tem dois tipos. Tem o autoabuso, que é aquele que nós mesmos nos fazemos, né? E tem o abuso relacional. O autoabuso é tudo aquilo que a gente faz em excesso mesmo. Seria excesso de alimentação, bebida, medicamento, seria isso ali? Isso. Tudo que a gente faz em excesso e que nos cause algum prejuízo, alguma dor. Físico, emocional. Exatamente. Né? No abuso de drogas, por exemplo, as consequências já são bem conhecidas, né? A dependência química pode levar a alguns transtornos. O abuso da comida também, a gente sabe, a obesidade. E tem outros novos aí que vem aparecendo, né? No esporte ali. Pensei exatamente nisso. Sim. Né? Tem gente que exagera no esporte, nos exercícios, aí parte para já alguns transtornos da vigorexia, que é aquela pessoa que se olha no espelho e acha que está sempre aquém daquele físico que ele quer atingir. Né? Daí ele exagera, faz o exercício em excesso. Ele nunca está satisfeito, nunca né, fica com aquele satisfeito. corpo. É uma disfunção. Toda relação abusiva, mesmo o autoabuso, é uma relação disfuncional. Daquilo que é real e daquilo que a pessoa imagina que seja. É interessante, né? São situações que a gente não imagina. É como você disse no começo, né, Eli? Falou em abuso, o pessoal já pensa em abuso sexual. Isso. Existem vários outros tipos. Você comentou bem do autoabuso. E os outros tipos de abuso, como seria? Isso, aí é o abuso relacional, que ele entra dentro das relações mesmo. A gente escuta falar muito dos relacionamentos abusivos, né? As relações afetivas onde tem eu estou num relacionamento abusivo, ou às vezes a pessoa nem percebe, mas está. Aí a sociedade começa a perceber, as pessoas próximas.
né? O abuso relacional também é aonde tem prejuízo, dor, Sim. e implica sempre num abusador e um abusado. Uma pessoa que tem mais poder daquela que tem menos poder. E aí que de alguma forma ela exerce um domínio, alguma coisa que causa essa dor e esse sofrimento no outro. E você falou aí no caso de relações amorosas, né? Isso, relacionamentos afetivos, abusivos. Exato, abusivos. E você falou que sempre tem um dominador, né, e um dominado. Isso. E isso me remete à profissão, porque às vezes acontece também, né, Eli? Sim. Então os relacionamentos afetivos, abusivos, é um deles. Sim. Mas a gente pode encontrar também quais outras relações? Numa relação profissional, Isso. né, que é o abuso de poder, que também é crime. Nas relações familiares, também encontra muito, que é onde acontece, em casos mais graves, as violências domésticas. Né? O abuso familiar, um pai abusivo, uma mãe abusiva, ou um companheiro abusivo, né, em relação à esposa e aos filhos, um namorado. Né? O abuso familiar, e é um dos mais complicados, é o que mais acontece, é um dos mais complicados porque acontece no ambiente privado. Onde poucas pessoas conseguem perceber. E mistura muito a relação, porque é uma relação de dor e amor ao mesmo tempo, né? É uma relação muito ambígua. Você receber um abuso de uma pessoa que você ama muito, que é muito próxima, que tem intimidade. Imagine você ter um pai abusivo, né, que te machuca, que te ofende, uma mãe abusiva, um irmão. Né? Como é que você vai denunciar uma pessoa assim? Que você tem esse vínculo muito forte. E às vezes, ele, por ter esse vínculo, o abusado, às vezes ele não percebe que está sendo abusado. Acontece isso ou não? Muitas vezes. Muitas vezes. É o mais comum. Quanto menos poder, tanto de desenvolvimento mesmo, de idade, né? Uma criança, como é que a criança ela vai perceber que ela está sofrendo isso? Ela só sente a dor, mas ela não tem nem como ela gritar, né? Ela pedir ajuda. Ela ainda não tem esses recursos. Ela pode achar que aquilo é normal. Né? Ela viveu aquilo. Por isso que é muito importante o papel de outros cuidadores, né? Da escola, de um vô, de uma avó que está ali próxima, um vizinho. Poder observar e dar esse alerta, né? Sim. Aquela história, né, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, já não tem mais, já perdeu totalmente o sentido, né? O sentido, não dá mais pra gente achar que... E, inclusive, Marcelo, está em lei hoje em dia, né? É lei, está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Que nós, enquanto o professor, até dentro de uma comunidade, dentro de um condomínio, alguma autoridade ali, o síndico, alguma pessoa que vistoria, se vê, identificar uma violência doméstica, tem que denunciar. Tem que denunciar. Não é nem que ela pode, né? Ela tem que denunciar. Inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê até uma multa. Sim. No caso de um professor, de um médico, que identificar uma violência contra a criança ou adolescente e não denunciar. Se eu não me engano, a multa é de 1 a 3 salários mínimos. Sim. Mas é lógico, né, que a gente não deve fazer isso só pelo prejuízo financeiro. É mais por uma condição ética mesmo, moral, né? E pela saúde, no caso da criança. Pela preservação da criança, lógico, e desse adolescente. E no caso dos relacionamentos afetivos, né, na violência doméstica contra a mulher, também. Né? É condição moral. Seria muito bom se todos tivessem essa consciência. E saber, assim, que não é só responsabilidade, não é só a pessoa que está ali vivendo a violência que tem que passar por aquilo sozinha. E na questão da mulher, às vezes, né? Às vezes não, acho que muitas vezes pode ocorrer aquela questão da dependência financeira e ela se deixa ser abusada. Ela fala, não, vou continuar mesmo, tá ruim com ele, mas eu vou ficar. Existe isso? Isso, muito. Isso é uma das causas, né? Eu acho que se não for a maior, Sim. é uma das grandes causas onde a pessoa
se mantém nesse relacionamento abusivo, né? Nessa violência doméstica, nesse ciclo. Porque o abusador é uma relação de, como eu falei, desigual, de poder, né? Ele vai dominando tanto, ele vai desempoderando tanto o outro que a pessoa fica cada vez mais amarrada. Entendi. Né? E aí você tocou num ponto também. A Lei da Maria da Penha, ela contempla 5 tipos de abuso. Sim. Também a gente acha que é só o abuso sexual e o abuso físico. É. Né? Não é. Dentro da Lei da Maria da Penha tem 5 tipos de abuso, que é o sexual, o físico, o financeiro, o psicológico ou emocional e o moral. É só para diferenciar, Marcelo, o abuso moral do psicológico, que a gente confunde bastante, né? O que é o abuso moral? O abuso moral é aquela defamação que o abusador causa na vítima. Ele vai defamar ela no trabalho, ele vai defamar ela com os amigos, com os familiares, né? Eu falo ele porque geralmente é o mais comum, o abusador geralmente é o homem, mas acontece ao contrário também. Existe, né? Existe. Não é uma regra, né? Que é só o homem. Não, existe, como eu falei, mulheres também, mães abusivas, companheiras abusivas, né? E no caso até de relacionamentos homoafetivos, homossexuais, também né? Acontece. Então não é só o homem que é abusivo. E aí nessa violência moral, ele vai atacar as pessoas que ela convive, né? Assim, não, vai atacar ela para as pessoas que ela convive. Você imagine o seu companheiro, a sua companheira ir lá te defamar no seu ambiente de trabalho. Né, com o seu chefe, provocando até... E por que ele faz isso? Justamente para a pessoa perder a força. A intenção do abusador é isso, é manter a pessoa sob controle. Vai minando, né, as forças. Vai minando. Vai afastando os amigos, vai afastando os familiares, quer afastar ela do trabalho, quer manter ela ali naquele cárcere mesmo, privado. Então essa é a violência moral e é crime, é crime. Por que eu gosto de falar, Marcelo? Porque às vezes a pessoa está vivendo isso e nem percebe. Não percebe, ela está ali naquele ciclo, como eu falei, confunde-se, né, a relação. É uma relação, ela ama alguém que te causa dor. Né? Então deve ser bem complicado. É muito complicado. E o psicológico também elimina a autoestima da pessoa. É aquela crítica que ela faz o tempo todo, a pessoa nunca se sente, nunca tá certo, nada que ele faz, o companheiro aprova, tá certo. A pessoa não pode nem ser ela mesma, né? Não pode ser ela mesma. A personalidade dela é toda... Vai se anulando. Se anulando, Se anulando. Ela tem que começar a adivinhar aquilo que o outro vai aceitar, que ele vai permitir, o que ele vai permitir que ela fale, o que ela deixe de falar, o que ela faça, né? Então a pessoa vai se anulando mesmo. Isso vai causando uma dor muito grande e aí cada vez mais ela vai ter menos força para sair dessa relação. Entendi. E fora dessa convivência familiar, por exemplo, entre amigos, também há casos de abuso? Sim. Relacionamento abusivo? Como eu falei, a Lei da Maria da Penha prevê esses 5 tipos, né? Que eu falei do psicológico, do moral, do físico, do sexual e... Qual que é o outro? Psicológico, físico, sexual e o financeiro. O financeiro. O que seria o abuso financeiro? Também é a pessoa controlar os bens, né, do outro. No caso, ele não permite que ela trabalhe e aí controla, ela não tem autonomia nenhuma financeira dentro da casa e tudo mais. Ou então, em situações piores ainda, a mulher tem o maior poder financeiro e ele o menor e ele controla os recursos dela. Entendi. Né? Tira sem a permissão dela. Usa o dinheiro dela do jeito que ele quer. Então, isso acontece muito. Isso deve ser muito comum, né? E a gente não presta atenção nessas situações. São os aproveitadores, né? Infelizmente, tem sim. Então, assim, no ambiente doméstico, são esses que acontecem. Fora do ambiente doméstico, Marcelo, aí tem outros também. Que tem o abuso de amizade, né, o abuso social, que também é bem complicado. Que daí no abuso social entra o bullying, o cyberbullying,
né, o cyberbullying. Até os artistas têm ficado muito expostos a isso. A gente vê com bastante frequência. Muito, muito. As pessoas não podem mais postar nada. Uma foto, já vem lá os haters, né? Os haters detonando a pessoa. E mesmo pessoas que têm uma condição emocional, que têm uma condição financeira legal, eles se sentem afetados. Mas lógico, né? Imagine quem não tem, né? Imagine um adolescente que tá lá no namorinho, numa paquerinha. Aí, hoje em dia, isso é muito comum, né? Manda um nude, manda uma... E aí o coleguinha, e aí o ficante, né? Acaba se aproveitando disso. O contatinho pega e sem escrúpulo nenhum e publica isso. Publica esse nude da pessoa, inclusive expondo. Isso acaba com a... É muito constrangedor. É muito, né? Isso é um abuso também e é crime. Tá? Sim. Isso também é crime. As pessoas também não devem se sentir... Por que acontece com a vítima? A vítima, ela passa a ser... o responsável, né? Ela é acusada. Mas também foi mandar a foto pro outro? Ela fica envergonhada com aquilo. Né? E aí, nisso, ela acaba não denunciando, ela não pede ajuda, ela vai sofrer calada ali. Mas jamais, gente, a criança, o adolescente, nem a mulher, nem qualquer pessoa que seja vítima desse tipo de violência, de abuso, ela pode se omitir. Ela tem que ir atrás, sim, dos seus direitos, ela tem que fazer um boletim de ocorrência, tem que fazer uma denúncia, porque ela foi vítima, ela não foi responsável. Né? Não é porque ela tá com uma roupa que o outro considerou mais provocante que alguém pode passar a mão nela, pode fazer um comentário, pode publicar uma foto que ela mandou para ele, né? Ou que mandou para ela. Isso é crime, isso é exposição. Eu lembro quando o Código Penal começou a discutir essa questão do cyberbullying, né, dos crimes virtuais, que as pessoas ficavam se ofendendo e tal. E eu lembro desse momento que eu falou, a partir de agora, né, a polícia vai atrás, busca, encontra o IP, né, do celular ou do notebook e tal, do computador, e vão atrás, e realmente hoje há uma justiça preocupada com isso, né? Sim. Então, temos aí que nós falamos, né, a violência doméstica, que já falamos da Lei da Maria da Penha, falamos do abuso de poder que acontece no ambiente profissional, né? O abuso de poder, eu gosto de falar também, Marcelo, que muita gente também está numa relação abusiva profissional e não percebe, né? E acaba aguentando justamente para não perder o trabalho, né? Se submete àquilo. Eu já vi muito, né? Muito disso, Fica se submete para manter aquele posto e tal. Exatamente. Né? E como que é? Qualquer pessoa que tem uma relação... Dentro da hierarquia ali, o seu superior começa a intimidar, a criticar tudo aquilo que a pessoa faz, né? Que o seu subordinado faz. Nada é suficiente, expõe ele ou expõe a pessoa perto dos outros colegas de trabalho, critica perto dos outros colegas de trabalho. Isso é abuso. A crítica, grita, né? Deixa eu fazer um apontamento aqui. Claro. A crítica, ela deve ser feita, né? O verdadeiro líder, ele vai fazer a crítica somente para a pessoa no particular. O elogio você faz em público. Perfeito. Né? Isso tem que ficar bem claro. Então, pessoal, não vamos aceitar a crítica, ficar atacando o profissional na reunião. Não existe isso. O bom líder, ele chama no canto, corrige, orienta, né? Exatamente. Agora, elogiar, vamos espalhar para todo mundo, né? Isso é abuso de poder. Isso. Né? É abuso de poder, que também é crime. E um outro tipo de abuso de poder que acontece dentro do ambiente de trabalho é o assédio sexual. Também acontece muito. No caso, a gente já ouviu falar muito disso nas agências de modelo, e algumas artistas já falaram, né? Com atletas. Com atletas, né? Que a pessoa exerce ali, se apropria, se beneficia da situação de superior que ela tá, né? E propõe ali para a pessoa se submeter não, né? Sai comigo, não sei o quê, e começa dando presentinho e tal, né? Quer ter algum aproveito
para se satisfazer. E se a pessoa não se submete, provavelmente ela vai ser mandada embora, né? Então, se isso acontecer, gente, a melhor coisa que aconteceu, seja mandada embora e não deixa de denunciar. Denuncia, porque é só a gente falando, é só a gente botando voz, né? Quem cala, consente. Então, não se cale. Fale, não se cale. Bacana, Eli. Você traz aí um alerta, né? Para a nossa Sim. sociedade. Acaba sendo aqui um bate-papo de instrução, de orientação para as pessoas, para que não se submetam, né, a esse tipo de situação. Eli, como eu sempre faço, né? Copiando mesmo do Abu Janra, qual a pergunta que eu não fiz e você gostaria de ter respondido? Olha, muito legal. É bem essa que eu acabei de falar, né? Se posicione, se empodere, não entre nessa de passar de vítima para culpada, né? Cada um pode e deve ser você mesmo. Né? Cada um tem sim o direito de se posicionar, de falar, de se expressar da forma que quiser. Né? Não deve se submeter a nenhum tipo de coerção, nenhum tipo de abuso, nenhum tipo de excesso, né? Porque abuso é excesso. Se posicione. A vítima, ela só deixa de ser vítima quando ela se posiciona, quando ela enfrenta o abusador. Tá? O abusador, ele vai tomar força cada vez mais que o abusado se submeter. Então, não se submeta, peça ajuda. Tá? Você está sim amparado, você não está sozinho. Ninguém está sozinho, Marcelo. Exatamente. Sempre Nunca. tem ali alguma coisa para você se agarrar, tá? Por mais que você receba ameaças, por mais que você fique com medo, por mais que você fique envergonhado, tá? Mas conte. E quero deixar também um alerta para os pais em relação ao abuso sexual infantil. Não deixe seus filhos expostos. Tá? Não deixe seus filhos vulneráveis. Observe, olhe teus filhos, olhe suas crianças nos olhos. A criança que é abusada, ela muda o comportamento. Ela muda. Se é uma criança alegre, ela vai ficar mais introvertida. Se é uma criança mais quieta, ela pode ficar mais agitada, mais birrenta. Né? Observe a sua criança. E sempre escute a sua criança não só com os ouvidos, mas eu falo sempre com os olhos e com os ouvidos do coração, né? Olhe a criança, o que ela está passando, o sentimento dela, com muito respeito. Quando você perceber que a sua criança começa a mudar, pensa, né? Fala assim, por quê? Meu filho não é assim, o que está acontecendo? São sinais, né? São sinais que a criança vai dando. Né? Então, observa teus filhos e sempre fique do lado dele. Não duvide em nenhuma forma, né? Que tem algumas pessoas que acabam, mas será que isso aconteceu mesmo? Não coloque palavras na boca da criança, deixa ela contar e vai atrás. Vai atrás e não deixe os seus filhos vulneráveis. Bacana. Né? Olha, observe, porque basta uma vez, né, Marcelo? Exato. E pode causar um trauma. Abuso sexual acaba com a vida de uma pessoa. Eu não digo que vai acabar, mas que vai causar uma grande dor e que vai trazer muitas consequências para a vida dela, vai sim. Bom, então acaba sendo uma entrevista de utilidade pública, né, pessoal? Essas grandes informações que a Eli trouxe pra gente. A dona Granola continua dando esse apoio cultural pra gente, né? E todo entrevistado sempre recebe aqui um pacotinho da granola feito de forma artesanal, natural, pela família da Nath, uma grande amiga nossa. Que delícia, gratidão, Marcela. Você vai gostar bastante, é uma delícia. E pessoal, tenho certeza. Eu tenho aqui que deixar meus agradecimentos também, lógico, para Eli, o espaço aqui, o Será, onde nós estamos fazendo as gravações a partir de agora, tá? Então é a nossa equipe do Extrasensorial, com a Bruna, a Marcela, minha filha, né? E a Eli com o Gabriel, que é a equipe deles aqui do Será. Então todo esse pessoal junto, a gente consegue fazer esse trabalho e levar essas informações para vocês. Eu que agradeço, Marcelo, e seja muito bem-vindo, viu? Fico muito honrada de você vir fazer as suas gravações aqui. A honra é toda nossa. Seja bem-vindo. De estar junto com vocês. Isso aí, pessoal. Então, aquele esquema, compartilha aí, dá o like,
manda para todo mundo que você gosta, manda para as pessoas que você também não gosta, tá? Não é um assunto aí. muito agradável, né, Marcelo? Não, mas é útil. É útil, né? mas é importante. Não adianta a gente ficar colocando a sujeira embaixo do tapete. O importante é que é útil e a gente tem que disseminar esse assunto e esse conhecimento. Necessário, eu diria até urgente. Urgente, exatamente. Urgente. Vamos aí ser semeadores, né? Isso aí. Contra o abuso. Gratidão, Eli, gratidão, equipe. Pessoal, fique com a gente porque nós estamos com vocês. Um forte abraço.